A gente já está de volta aqui com o nosso Redação Novo Tempo. Há 200 anos, no mês de novembro, chegava ao país a austríaca Dona Leopoldina, que mais tarde viria a ser a imperatriz do Brasil. Ela teve participação ativa nas tomadas de decisão de Dom Pedro, até mesmo no grito de independência, mas a história acaba sempre lembrando apenas do imperador, sendo ele o grande feitor da pátria. Assim como Leopoldina, muitas mulheres revolucionaram a história do mundo, porém são esquecidas pelos livros. Para debater essa questão, a gente tem aqui, junto com a gente, mais uma vez, o historiador e professor Carlos Daniel dos Santos. Voltou, Carlos! Olha só, cara, que beleza, que ótimo voltar, né? Sensacional. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Da outra vez falamos de homens, agora vamos falar de mulheres, né? Agora membro honorário do Redação Novo Tempo, dá um blazer para ele também. É verdade. Nossa. Tá quase ganhando um blazer com logo aqui. Sensacional. Ô, Carlos, a gente tá falando da Leopoldina, né? Justamente por esses 200 anos da chegada dela aqui no Brasil. E é interessante porque nesse jeito moderno de contar a história, né? Analisando documentos e tudo mais, aí a gente tem hoje no Brasil, inclusive, uma literatura farta sobre esse tipo de assunto. A gente começa a ter detalhes desses personagens que a gente não tinha antes, quando a gente estudava. E aí, Leopoldina, inclusive, teve vários pontos muito importantes nessa história, mas parece que o que as pessoas pensam sobre ela é só aquela mulher que era muito submissa, aguentava uma amante que vivia na corte junto com o marido. E tinha a única função de procriar, né? Exatamente. E não era isso, né? Leopoldina é um personagem muito diferente desse. A Dona Leopoldina, Carolina era um dos nomes dela, a família chamava ela de Leopoldina mesmo. Ela é uma personagem, assim, extremamente... Os íntimos chamavam de Leopold. Não, exatamente. Ou Poldina apenas. Isso é invenção de André Leite, né? Ou de Ninha. Não, tô brincando. A Dona Leopoldina, Maria Leopoldina, ela vai se chamar assim quando ela vem para o Brasil, né? Uma austríaca, como você falou. A Leopoldina, ela foi criada lá na Áustria. Primeiro, é legal a gente saber sobre a família dela. Ela é filha de Frederico I. E Frederico I não era qualquer Frederico, né? O cara, ele era líder do Sacro Império Romano Germânico Austríaco. Uau. Né? Ou seja, Napoleão Bonaparte que vai tirar esse título, vai falar, não, agora é só Áustria mesmo e tá tudo certo. Mas vai casar com uma das filhas dele. 12 filhos ele teve ali, 5 filhas, né? E a Leopoldina era uma dessas. Leopoldina, ela foi educada na Áustria de uma maneira assim extremamente excepcional para o tempo dela. Ela sabia latim, ela sabia grego, ela caçava, ela montava, ela tocava vários instrumentos. Não sabia que ela caçava. Caçava, inclusive caçava com o próprio Dom Pedro aqui no Brasil, quando veio para cá. Ô, Carlos, e o interessante, falando da educação da Leopoldina, é que naquele período era muito diferente dos dias de hoje, né? Até um tempo, na nossa história recente, tinha aquela coisa de que mulher não precisava estudar, né? Hoje, acho que esse assunto já está meio que resolvido, ultrapassado. Agora, naquele período, existiam matérias em que os homens estudavam e matérias que as mulheres estudavam. Exatamente. O interessante da Leopoldina é que ela invade o terreno masculino. Exatamente. Né? E isso, assim, é excepcional. Quando o Marquês de Marialva vai cortejar a mão, né, em nome de Dom João, em prol de Dom Pedro, ele chega em Viena com 41 carroças. Cada carroça com 6 cavalos brancos entrando pelo centro de Viena. O cara dá ouro para todo mundo, esmeralda. Ele realmente, assim, ela era um potencial sensacional. E ela se encanta com Dom Pedro I, né? Inclusive, ela vai perguntar para o próprio Marquês, né? O Marquês de Marialva é o mesmo Marquês que vai articular o retorno da família real para Portugal. E o príncipe, ele é chegado em artes, ele é chegado em botânica, ele em ciências naturais, e o Marquês fala, sim, muito chegado. Chegado nada, né? Não sabia nada de nada, porque o Dom Pedro I foi criado como peão aqui no Brasil. Né? Ele montava cavalo, que pior do que ela. Não então, teve assim, essa educação, não teve, assim, ele falou isso, assim, torcendo o dedo, eu acho, porque não existiu isso. Tanto quando ela chega no Brasil, e a chegada dela é triunfal em novembro, como vocês falaram, dia 5 de novembro, ela chega, dia 6 acontece o desembarque, né? O povo fica vislumbrado com ela, né? E ela vai ser amada pelo povo brasileiro, inclusive pelos escravos. Verdade. Algo muito mais curioso, Mas né? o que eu acho interessante, assim, é que por mais que ela tivesse toda essa preparação, e de repente o pai dela até incentivou, né, porque, como o Wagner comentou, a mulher não tinha acesso a determinadas instruções acadêmicas, ela também tinha essa missão e esse interesse, né? Ela era uma diplomata. Há um registro de que, por exemplo, quando ela
teve o primeiro contato com os portugueses, ela já estava falando português. Então, ela se preparava para aquilo. Eu acho que Com ela certeza. se preparou. Na cabeça dela, ela pensou, né, eu vou ser uma pessoa importante, né, uma governante ou uma auxiliadora de um governante, sei lá, e se preparou para isso. No entanto, que todo o tempo da história, ela se preocupa com o Brasil. Ela não está ali só num acordo, né, entre países, porque a mulher tinha essa função, né? Ela servia como um objeto de acordos que eram feitos entre O países, casamento acontecia né? justamente como um Era acordo um entre contrato. poderes. Mas um né? detalhe contrato. do pai da Leopoldina é que ele deixou ela escolher se queria casar ou não. Esse pai também estava de Não, não, parabéns, mas ele né? tá ligeiro porque ele sabe, né? Ele era muito parecido, muito próximo da Maria Antonieta, né? Revolução vai perder a cabeça, né? E uma das filhas dele vai casar com Napoleão. Quando ela aceita casar com Dom Pedro, ela está ciente de toda a política que está acontecendo aqui na América, uma política de independência. A América espanhola está se tornando independente. Duas monarquias, os Bragança de um lado e os Habsburgo do outro. Ou seja, quando as duas monarquias se unem, a força é muito maior. Então, ela acaba cedendo ao casamento com um olhar já de política, de diplomacia. Mas ela tinha essa Qual é a relação obrigatoriedade? da Leopoldina Opa. com a Maria Antonieta? Não, o pai dela era próximo de Maria Antonieta. Era ok. brother. Isso, Era brother. era conhecido, né? Ok. Só não perdeu Mas- a cabeça junto com ela, pelo menos. Né? Por mais que ela estivesse nesse cargo, não era uma obrigatoriedade dela desempenhar um papel muito ativo, né? Não, de forma nenhuma. Na verdade, ela não desempenha esse papel total. Isso que é o interessante da Leopoldina. Ela sabe transitar. Né? Ela era ótima. A Mari Del Priori, né? Ela fala muito sobre Maria Leopoldina. E ela sabia transitar, ela sabia dialogar com os homens. E Gente, que ela incrível. conseguia fazer os homens fazer o que ela queria. Ai, gente, eu entendeu? podia pegar um pouquinho dessas Esse que é o aulas, né? ponto. Quando ela chega no Brasil, né? E a gente lá a casa com Dom Pedro, e é complicado, porque ele estava com 19 anos e alguns relatos que a gente tem diz que quando ele se encontrou pela primeira vez com ele já estava com o cheiro de uma das suas amantes francesas. Poxa. Né? A gente sabe Então, que a ele... parte, Ai, essa vou parte nem assim, comentar. sofrida dela ela é muito conhecida. Mas ela parece ser uma pessoa bastante corajosa, porque você para pensar, né? Ela tá lá tranquila, na Áustria, de boa, aí fala assim, ó, você pode casar com um rapaz lá do Império Português e Algarves, eu não sei o que lá, tem o nome Reino Unido de certinho, né? Portugal e Algarves, que é o Reino momento, Unido de né? Portugal e Algarves, e a sede do reino é no Brasil, ou seja, um país no Novo Mundo, que tem um Quente. clima totalmente diferente, a pessoa não sabe, então a pessoa fala assim, bom, vou para lá para talvez nunca mais ver minha família, entendeu? E Eu não que tô, é o que de fato acontece. eu, né? eu não tô indo ali para Portugal e daqui a pouco eu pego um Eurotrem aqui e volto, entendeu? não existia. porque- Era uma viagem só de ida, né? Mas, então- mas elas eram criadas para isso, né? Essa era a prática da Total, época. Elas eram criadas sabendo, olha... Mas é que se o pai dela falou se ela podia ou não, ela podia ter falado, não, mas ela melhor podia- vou casar com o cara aqui de Luxemburgo. exatamente, aqui, ela Mas se podia ela não não com casasse, esse. ia ser muito pior também, né? Então, assim, ela estava ansiando pelo E casamento. ela via a possibilidade de ser uma governante, né? Como de fato foi, né? Dois pontos muito interessantes da vida da Leopoldina como líder. Né? Ou governanta, como diria o Dilma Dom Rousseff. Pedro I, vocês sabem, a gente sabe muito bem, ele foi péssimo. Né? Enquanto a Leopoldina sabia tudo de tudo, Dom Pedro não sabia nada de nada. Ele era Ele meio não chucrão, teve né? um tutor, não Ele aprendeu. teve, mas ele Ela, não inclusive, queria, né? Foi a Ela, tutora inclusive, dele. Ela tentou. ensinou muita coisa para ele de O educação brasileiro formal. zombava, né? Ele tocava piano muito bem, Dom Pedro, né? Eles tocavam junto. O começo do casamento foi beleza, foi bonitinho, foi tranquilo. Só que o problema foi quando a austríaca tentou domar a fera. Não deu certo. Ela tentou introduzir Gente, Dom até Pedro. hoje é assim, né? É incrível. É um retrato Se da a nossa mulher quer ter sociedade, sucesso, ela tem que ser uma Leopoldina da vida. Ela tem que saber transitar para conquistar o que ela quiser, sei lá, do marido, Não, de onde... mas agora vamos lá. Agora- Não é, Não é compara o negócio de não. 200 anos porque atrás quando com a Porque hoje. gente dentro do diz- funcionamento de uma família, a mulher tem que ter toda essa política para driblar o marido e o marido tem que ter toda uma política para driblar a mulher. Não, mas é que se a gente coitadinha, acha assim, que O que o Dom impulso... Pedro não teve, É o né? que Dom Pedro não tem. Ele não teve política nenhuma. Isso vai ser uma grande crítica, né? Porque ele era extremamente... Quando ele conhece a Domitila... A principal marquesa, amante, né? A oficial, né? Você percebe a teve- petulância do cara quando ele tem uma amante E oficial. também foi uma influente. Nas né? cortes, morando na corte. Morando ali, junto. Ganhando títulos reais, inclusive. Exatamente. Que loucura. A nossa Leopoldina, no contexto da independência, a gente sabe 9 de setembro, dia do fico, né? A gente sabe disso. Legal. Só que a gente não sabe que Dom Pedro estava preparado para ir embora. Ela- Ele ia embora do Brasil. Ele É ia 9 de voltar para setembro ou Portugal. 9 de janeiro? Eu falei setembro? Falou não, setembro. 9 de janeiro. 9 de janeiro, né? Não, setembro não. Tá, ok, sorry.
em 9 de janeiro, ela que vai chegar Olha, nele e leite. falar assim, ó, filhão, você vai ficar. E o mais interessante é você perceber esse contraste. Ao mesmo tempo, a gente tem um Dom Pedro que humilha, né, que rejeita, mas ele não sabe governar, e a Leopoldina sabe. Ele aceita os conselhos dela inúmeras vezes. Agora, nossa, agora? Nós falamos agora junto? Eu quero falar justamente sobre isso. É nesse ponto que você vai falar também? Não, eu ia perguntar o lance da história, Não, mas vou falar mesmo. Não, mas eu vou falar assim mesmo. Tá, então Deixa eu falo, então. Deixa eu só falar aqui. Tem um ponto que é muito interessante de uma carta que eu estava lendo do livro, uma biografia de Leopoldina, e aí, na carta ela está falando para o pai dela de que ela e o marido têm opiniões muito divergentes. Aí ela termina dizendo o seguinte: mas nesse momento, eu acho que é mais prudente que eu me cale. Ai, que sábia, gente. Não, ela é sensacional. Assim, a gente tem inúmeras cartas, né? Tudo que ela era muito próxima da família. Então, tudo o que acontecia, ela chamava a irmã de maninha, né? Ela mandava cartas e mais contava cartas e tudo. mais cartas. Por isso que a gente tem tanta informação sobre ela. Mas, de fato, esse é um exemplo muito claro do saber como proceder. A hora de falar ou não, né? E a gente vê ela totalmente enérgica em outro momento, que é o momento da independência. Quando ela está de regente do trono, Dom Pedro está em São Paulo tentando resolver problemas provincianos, né, internos, São Paulo tentando se revoltar mais uma vez, nada contra os paulistas, mas sempre tem treta nesse estado, é impressionante. Você vai ver história, e fala do Rio Grande do Sul, que tentou se separar. Paulista, cheio São Paulo é Você assim, gosta ó. de mesmo, treta? cara? Eu sou gaúcho. Ah, tá, agora eu entendi. Foi aquela defesinha, né? O Leite Tudo fez representa sentido. bem um paulistinha, Né? ele gosta de E o que uma está treta. acontecendo? Ela está de regente e ela recebe as cartas de Portugal tentando retroceder, falar que o Brasil tem que voltar a ser colônia e pronto. Ela, junto com José Bonifácio, assinam a Declaração da Independência e ela só manda avisar Dom Pedro. Então, Só manda professor, avisar. esse é um papel tão importante, tão ativo, que mudou a nossa história. Por que os registradores não contam? A gente sempre tem Dom Pedro como o grande feitor, né? Como o Wagner até comentou no início do bloco. É uma questão de machismo, de preconceito, Ou de simplesmente porque patriarcado? ele realmente era o imperador? É, porque a palavra final era dele, né? É uma questão de interpretação historiográfica e também tem a questão social muito evidente, né? Certo. A história da mulher, ela só vai começar a ser contada, isso de maneira geral, a partir de 1929, com a Escola de Análise na França. É nessa mesma escola que a gente tem grandes escritores como Marc Bloch, por exemplo, a Era dos Impérios, a Era dos Extremos. E nesse contexto da história surge a microhistória. Né? Ou seja, é você começar a lidar com a história que não era contada. A gente sabe, falando do início do século XX, que a mulher vai ganhar, né, de certa forma, evidência com a questão das grandes guerras indo para o mercado de trabalho. É a partir da chegada da mulher no mercado de trabalho que surge a noção de independência e, com isso, a mulher entra na academia, começa a pesquisar. Aqui no Brasil, então, isso é muito mais recente. É década de 70 e década de 80 que começa a se estudar essas mulheres. Infelizmente, até o século XIX, virada do século XX, a história sempre vai ser a história dos vencedores. Sim. E a mulher sempre é vista na história, tanto na nossa patriarcal, né, como sendo a submissa. Então, você nunca quer saber a história dos ouvintes, né? Infelizmente, esse é o contexto. Então, a gente vai ter a história da mulher agora sendo tratada devido à transformação do mundo, né? Um mundo industrializado, questão social. um mundo capitalista, um mundo que agora a mulher consegue um espaço para tentar se entender também. Inclusive, Leopoldina não é a primeira mulher esquecida pela história, A né? gente teve inúmeras, a gente teve a Mulan brasileira. Não sei quantos vocês assistiram Mulan. Aquele filmezinho da Disney, que é, né, uma oriental. Maria Quitéria, né, por exemplo. Impressionante a história Maria dessa Quitéria é a nossa mulher. Mulan. Muito corajosa. Né, sensacional, uma baiana, né, de Itaporoca, né, nasceu em 1792. Alguns historiadores têm algumas dúvidas sobre a questão dela, mas fato é que o Brasil se torna independente. Olha, está no mesmo contexto da Leopoldina, né, alguns anos de diferença das duas ali. O Brasil vai se tornar independente, a gente sempre pensa na independência como aquela coisa. Somos independentes, que legal. Teve guerra, Próximo bloco. Né? Cara, não foi assim. Tinha portugueses tentando manter o controle, principalmente em regiões produtivas. Ela né? militou a favor de Dom Pedro, né? Exatamente. Por que aconteceu? Uma cidadezinha, Cachoeira, né? Vai ser uma cidade que vai proclamar Dom Pedro como príncipe regente permanente. E os portugueses não vão aceitar. Cachoeira, na Bahia, né? Exatamente. É onde a gente tem um colégio adventista, inclusive lá o IAN. Sensacional, sabia não? É verdade. Que bacana. Fica lá. Então, nesse contexto,
vão surgir batalhões, e o batalhão que ela vai lutar é o batalhão do Jovem Príncipe, né? Mas eu gosto mais de um outro nome que tem no Lembrando batalhão. que teve todo um malabarismo para ela poder entrar pro exército, Não, né? total, foi? ela vai entrar pro batalhão dos Periquitos. É o nome do Ela batalhão. se Que isso, o Batalhão dos Periquitos? Era por causa da roupa, a cor, tá. a cor do uniforme. Lembrava, então eles começaram a ser chamados pelo povo de lá de Batalhão dos Periquitos, né? Ela foi revolucionária também, porque ela pediu o pai dela para se alistar, obviamente o pai dela não Não deixou, autorizou. e ela então se disfarçou de homem, com a ajuda, acho que da irmã Da dela, irmã Dona né? Teresa. Ela cortou o cabelo, enfim, Colocou roupa entrou. de homem e foi pro E o exército. interessante é que quando eles descobriram, essa parte é legal, que tinha um homem ali que era, na verdade, uma mulher, eu acho que o próprio pai dela foi atrás disso, o chefe ali como chama? O comandante, Comandante José Antônio. ele não quis deixar ela sair, porque ele sabia que ela era Era importante na fantástica, formação do cara. exército, ela tinha habilidade. Isso que é o bacana. Ela se dava mal com a madrasta. O pai dela casou 3 vezes. A primeira mulher morreu, a mãe dela, casou de novo, morreu de novo. Aí na terceira o pai se deu bem. Ela não. Porque ela fugia do comportamento social, né? A madrasta não ela aceitava isso. montava, ela atirava. Quando perceberam que ela lutava melhor do que os Mas por os que ela é soldados, importante para a história? simplesmente porque ela é a primeira mulher a pertencer ao exército brasileiro. Ok. E assim, é tão evidente a importância dela que o próprio Dom Pedro vai dar a medalha de Ordem do Cruzeiro do Sul para ela. Né? Ela consegue sozinha entrar numa trincheira e dominar uma parte de um Uau. batalhão português. Imagina seria isso. uma Maria A gente está falando de Quitéria. uma sociedade patriarcal. Já falando de Brasil colônia, entendeu? Onde a mulher não tinha espaço para nada e simplesmente os portugueses olham para trás. E aí, cara, vai andando em filinha aqui que eu peguei vocês. E o que é mais curioso, o retrato desse machismo. Quando ela recebe a medalha de Dom Pedro, ela faz um pedido para Dom Pedro. E o pedido que ela faz é o seguinte: você pode escrever uma carta para o meu pai me perdoar? Nossa. É o único pedido que ela faz. Eu só quero uma carta para o meu pai me perdoar. É interessante que esse processo, você está falando de Maria Quitéria aí, é porque, como você falou, né, a partir do momento que Dom Pedro I declara o Brasil independente de Portugal, a independência não acontece em todo o território brasileiro. É um processo. Você tem principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, talvez Minas ali. Sim, o sudeste do Brasil é a primeira parte que Mas, cede. por exemplo, na Bahia, que é um reduto bem grande português, e eu nem estou falando, inclusive, lá de cima, onde você tem no Pará, por exemplo, que lá era Grão-Pará ainda, o Isso, nome, né? A presença de portugueses muito grande ainda, mas principalmente na Bahia, né? E aí, na Bahia, que eles conseguem expulsar. E Maria E demora Quitéria... um ano, só em 1823 que os portugueses são expulsos de fato. Tanto é que tem um feriado, eu não lembro agora qual é a data, se é 2 de julho, 2 de novembro, que é exatamente a data da expulsão dos portugueses da Bahia, que é bastante comemorado na Bahia, inclusive. Eu não lembro agora qual que é a data exata, não sei se era 2 de julho, 2 de novembro. Eu lembro que passou uma vez no Jornal da Novo Tempo, no ano passado. Você lembra qual que era a data? Não lembro, não. Mas era o nome, Enfim, inclusive, sem do memória. aeroporto. Esse eu também não estou lembrando. Era o nome do aeroporto de Salvador, era essa data, inclusive, até um tempo atrás. Mas daí virou ACM Filho. Essa questão social, ela é tão forte que, por exemplo, outras mulheres também não entendiam essas mulheres revolucionárias e se colocavam contra e condenavam e criticavam, como, por exemplo, você falou da madrasta, né? Teve uma outra mulher também, acho que a própria irmã e a mãe a denunciaram também. Então, assim, nem as mulheres daquela época, né, eram poucas mesmo que se destacavam nesse sentido. Elas olhavam, tinha o aspecto social que era impresso ali, né? Hoje eu olho para trás e penso, nossa, como pode ter existido um tempo assim? Mas era o que existia, era o que as pessoas compreendiam até o momento. Inclusive, outras mulheres, como eu disse, nem aceitavam. E o que eu vejo dessas duas histórias é que, assim, tipo, você falou Maria Quitéria, ela teve uma situação na vida dela que, de repente, a preparou para ela ser uma guerreira, né? Uma lutadora, porque ela perdeu a mãe cedo, ela tinha que cuidar das irmãs, ela tinha que caçar, ela tinha que ajudar o pai dela, como a gente fala lá em Goiás, na lida, né, ali. E Leopoldina também, que teve todo um treinamento e tudo. Mas elas também escolheram, por mais que elas tiveram essas situações que de repente a prepararam para ser revolucionárias, elas escolheram ser. Elas não se acomodaram e estagnaram, elas decidiram mudar a história, né? Elas tinham um senso de necessidade, né? Muito forte. Né? A Leopoldina percebeu, se ela não fizesse, outra pessoa não ia fazer. Né? A Quitéria, da mesma forma, porque vários homens fugiram, se negaram a lutar. Né? Então, essa necessidade de encarar o problema de frente
Mas veio uma com todas escolha elas. também, professor, porque ela não tinha obrigação Sim, como, concordo, como concordo. homem. Sim, exatamente, uma De escolha seu- baseada seus- na necessidade, concordo totalmente. É isso mesmo, E isso que eu acho interessante, porque elas escolheram, né? com certeza. Muito E legal. sim, tem vários outros exemplos. E né? vários outros exemplos, e que, volto a dizer, é muito legal essa nova forma que a gente está vivendo de conhecer a nossa história, né? Eu acho que aprofunda mais, eu acho que humaniza mais, e a gente entende Exatamente. melhor contextos Entende, políticos, né? sociais, através Sim. desses personagens. Quando né? a gente fala, por exemplo, do retrato de Leopoldina e Dom Pedro I, é um retrato muito claro da nossa sociedade. É o que nós somos. Né? Em que, pra você ter uma ideia, Dom Pedro, 8 da noite, trancava a Leopoldina no quarto. Ela não podia sair, ela não podia ir num teatro. Então, Uau, ela vai morrer de... Não sabia disso. Sim, ela era proibida. Tanto é que... Ela tá Imagina com eu sendo trancada, gente. Eu não consigo. Ela estava com Mas 12 você semanas, teria ele sido foi formada espancado. com a mentalidade daquela época. Então, é o que eu falei aqui agora, né? E ela não aceitou, tanto é que não aceitou, que morreu. Né? Dom Pedro estava indo para a Guerra Cisplatina, no Uruguai, em 1826. E a Leopoldina pega ele pelo braço e fala assim, olha, você está indo. E quando você voltar, eu não vou estar mais aqui, eu vou estar morta. Ele falou, tá morta? Como assim tá morta? Tá doida? E ele foi para a guerra. Né? Foi para a guerra, passou um tempo, recebeu uma mensagem, teve que correr para Porto Alegre, chegou em Porto Alegre e ficou sabendo. Leopoldina tinha falecido. Né? De desgosto? Imagina, nesse contexto dessa conversa, ele tinha passado uma semana esperando o pai da amante morrer. Ele do ladinho da cama chorando, Enquanto a mulher dele lá... amargurado pelo pai da amante. E o povo inteiro sabendo disso. Então, assim, mesmo que nessa horror. vida desgastada, né, que é o retrato da mulher hoje no Brasil, né, onde a cultura dentro do Brasil não é aceita no geral. A gente sabe muito bem disso. Né? Uma mulher que foi polida, que podia ter avançado muito mais. É lindo o jeito que ela escreve a independência. Ela fala assim para Dom Pedro, o poar está maduro, né? Colhe-o agora antes que apodreça. É isso que está escrito lá na Carta Ou da seja, Independência. ela decidiu pelo sim antes dele. Exatamente. Teve coragem, teve audácia. Vamos mudar isso. Eu acho Independência, Leopoldina. muito interessante isso dessa... Eu não sei se dá para dizer isso, Carlos, que é uma revisão histórica que a gente tem acompanhado nos últimos anos no Brasil, certeza. porque quando nós éramos crianças e líamos os textos dos livros de história, a gente via uma história do Brasil que, assim, naquela época a gente não tinha a noção, mas um pouquinho depois, lá pela nossa idade do ensino médio, a gente já começava a ver que, olha, tem coisa aqui que parece que é muito floreado, né? E hoje eu acho muito interessante isso, né? O que você faz e que outros historiadores fazem, que é trazer essa... Não é uma releitura, mas é assim, é ler o que não foi escrito antes. Isso. Para a gente ver que, olha, a história brasileira tem muitas coisas que são nefastas, a gente tem heróis nacionais aí aclamados no país e que não tiveram nada de heróico, enquanto a gente tem heróis nacionais que foram soterrados pela história, como a gente fala, né, a história dos vencedores, ou a história de quem Exatamente. criava a história. Eu acho que isso é importante, inclusive, para a nossa Constituição enquanto sociedade, porque a gente não teve acesso à verdade da nossa história e isso tem um impacto tremendo na forma como o brasileiro pensa hoje, como ele age em sociedade, como ele age em comunidade, como ele age dentro de casa. E se a gente tem cada vez mais acesso a histórias como essa, a verdades que não foram contadas, eu acho que isso pode facilitar para que, sei lá, não agora, né, mas daqui 20, 30, 40 anos, a gente tenha uma sociedade remodelada para o bem. Uau, Hélio. Volto em você. A gente pode encerrar o bloco com esse pensamento de Hélio Moura? Acho que foi fantástico. Carlos, muito obrigado. Toda vez que você vem aqui é muito legal. Gente, eu que agradeço. Não tem tempo suficiente para a gente falar tudo que a gente gostaria. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que tenha acrescentado alguma coisa Com aí. certeza. Por favor, já fica preparado para voltar outras vezes, tá? Sempre preparado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Na semana que vem a gente está de volta. Tchau, gente. Adiós. Bye. Tchau, pessoal. Hasta luego.